Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Walter, do Coletivo Cultura Viva. A gente está aqui hoje com o coletivo de acadêmicos indígenas da Unicamp, né? O João e o Nando, né? Eles são indígenas que estão dentro da Unicamp, estão estudando, estão fazendo um curso dentro de uma faculdade, né? De uma faculdade pública, e vieram aqui hoje trocar um pouco dessa ideia, né? Do que é para o indígena estar dentro desse sistema das universidades, né? Como que é para eles, e também falar um pouco, né, dessas pautas relacionadas à educação universitária, né? Primeiro quero convidar aqui para vocês se apresentarem, irmãos, né? João, se quiser falar primeiro, falar um pouco de você, o curso que você faz, de onde você é, o seu povo, né? Apresentar um pouco para a gente. Fica à vontade, irmão. Tá bom. Obrigado pelo espaço, né? Eu me chamo João Florentino da Silva, sou da etnia Baniwa, sou da região do Alto Rio Negro, né, do estado do Amazonas, conhecido como Cabeça do Cachorro, né? E eu faço ciências econômicas aqui na Unicamp. É isso. Legal, João. Valeu aí pela participação. E Naldo, também, se quiser se apresentar, falar o seu curso, de onde você é, do seu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, a quem estiver nos assistindo. Obrigado pelo espaço que estão nos dando aqui para poder ter um diálogo. Meu nome é Naldo, sou do povo tucano, sou da mesma região aqui do João, mas só que de distritos diferentes. A nossa sorte é que a gente vive num lugar privilegiado, né? Ela é um espaço muito grande e que se não fosse pela Unicamp a gente não teria se encontrado com o João por aqui. Mas a gente tem a sorte de estarmos juntos na universidade e tentar dialogar num espaço que não foi feito para a gente, mas que a gente está aqui tentando se afirmar nesse espaço. Eu sou do curso de Linguística, estamos aí para conversar. Legal, gente. Sejam bem-vindos. Também, se vocês quiserem falar um pouco do que é esse movimento de vocês aí do coletivo dentro da Unicamp, né? Eu acho legal para a galera entender, né, como é que funciona essa organização, né? E falar mais ou menos, né, se vocês se encontram, né? Quantos mais ou menos indígenas tem na Unicamp, quantos participam do coletivo também, só para a gente estar inteirado nisso aí. Aí, se um de vocês quiserem falar, o espaço está aberto aí. Fala aí, Naldo. Faz um síntese geral aí do coletivo. Tá. Bom, o vestibular indígena da Unicamp começou a ser implantado em 2018, né? Aí para poder ser ingressado em 2019. Nesse tempo, estamos aí, a gente ainda está prematuro na universidade. Em 2019, quando a gente entra, tem-se a necessidade de criar um coletivo, na verdade, para debater as temáticas indígenas que estão na universidade, já estão abertas, na verdade, né? E outros assuntos de adaptação, de organização também. O coletivo de acadêmicos indígenas é um nome provisório ainda, que não foi definido, porque, querendo ou não, a gente está bem no começo ainda, a gente está se afirmando, não sei como se chamará no futuro, na verdade. É um coletivo que foi criando as caras no mês de abril, quando a gente fez a primeira semana dos acadêmicos indígenas da Unicamp, na verdade, onde teve bastante visibilidade, teve bastante repercussão positiva, na verdade, porque, querendo ou não,
nunca indígenas que entraram em uma universidade pública tinham feito tal ousadia ainda, nos primeiros meses, fazer parte e desenvolver alguma coisa dentro da universidade. A partir disso, o coletivo de acadêmicos indígenas foi fundado. Na época, bastante indígenas participaram. Atualmente, são mais de 120 ou 160 acadêmicos que fazem parte do coletivo de acadêmicos indígenas, entre 2 campos, na real. Na época, eram 62 ou mais que isso participando do coletivo acadêmicos indígenas. Lógico que cada um com suas especificidades, cada um participando do seu jeito e tudo mais. O coletivo foi fundado basicamente para debater as temáticas indígenas e falar das nossas problemáticas também, né? Ele é bastante importante porque ele afirma os indígenas que estão na Unicamp, dá uma voz bastante positiva para eles, na verdade, né? Querendo ou não. Como eu disse, né? A gente está se adaptando à universidade e a gente tem que quando você chega na universidade, você tem que se envolver com a universidade, na verdade. Se você ficar parado, a universidade, o sistema te engole e, querendo ou não, a gente perde a voz e para isso que a gente fundou os Acadêmicos Indígenas da Unicamp. O João vai completar mais um pouco ali. Então, tudo que o parente Naldo falou, então exatamente o que a gente está se organizando. Na verdade, a gente está começando a se organizar, se estruturar dentro da universidade para que a gente possa reivindicar tudo aquilo que a gente precisa, né? Tudo aquilo que a gente quer, né? Então, para isso, o coletivo acadêmico precisa se organizar, se estruturar para que possa, sim, estar dentro da legalidade juridicamente, né? Então, só completando o que Naldo falou, né? E um pouco do vestibular de 2018, na verdade foram matriculados 56, houve desistência, porque houve 9 desistências, porque não é fácil de estar diante da situação que estamos, e também não é fácil de sair de sua aldeia para estar em outro lugar, diferente clima, diferentes lugares, né? Então, tudo isso dificultou um pouco, mas a gente continuou permanecendo aqui na universidade. Já ano passado também já houve também novamente, né, para inscrição para esse ano de 2020. Então foram matriculados 89. Também já houve desistência por causa dessa pandemia que tem do novo coronavírus. Então atualmente estão matriculados 87 e também um pouquinho também que faz parte do coletivo indígena também, o da pós-graduação também tem no total 5 pessoas, né, que fazem parte também do coletivo acadêmico indígena. No total são 139, né, pelo levantamento que fizeram pelo coordenadores que fizeram esses últimos tempos aí. Então acho que só corrigindo um pouquinho aí que foi falado pelo parente Naldo. É isso. Muito legal, assim, eu acho que é muito importante essa discussão e também essa união dentro da academia, né? Que querendo ou não, é um meio muito, muito preconceituoso, né? Eu sou historiador também, sou professor, já fiz pós-graduação, né? Eu produzo, né, artigo científico também, e sei do quanto a própria academia ela é eurocêntrica, né? Sempre visada no conhecimento produzido na Europa, né? Ela é racista, ela é
misogênica, né? Então, eu acho que é muito importante esses movimentos, né, dos indígenas dentro da faculdade, dos negros, das mulheres, né, da Latinoamérica, né? E eu acho que é totalmente fundamental, né? E eu quero pedir para vocês falarem um pouco que vocês comentaram aí sobre o vestibular indígena, né? O que é esse vestibular indígena? E também aproveitando a ponte já para vocês falarem um pouco das cotas indígenas, né? Que é uma coisa muito recente. Eu acho que ela só foi promulgada a mesma lei em 2012, se eu não me engano, né? Da obrigatoriedade da cota indígena nas universidades federais, né? E até para os parentes mais jovens aí que estão assistindo, os indígenas que tem vontade, né, de entrar nas universidades assim, falar um pouco, né, de como funciona para vocês, né, como é que funciona as cotas, esse vestibular indígena aí, para a juventude indígena aí também poder ter acesso igual vocês estão tendo e participar dessa produção acadêmica, né, da gente aqui do Brasil. Vai, Naldo, começa falando aí, depois eu completo também. Bom, sobre o vestibular indígena, na Unicamp especificamente ele foi começado em 2016, né? Tipo, a luta começou em 2016, quando teve a paralisação e a greve e a tomada dos alunos não indígenas e alguns indígenas fazendo parte disso, para poder reivindicar as cotas étnico-raciais na universidade, na verdade. Depois de alguns anos, ela foi implantada na Unicamp, 2019, né? Na primeira entrada dos acadêmicos indígenas. O vestibular indígena é muito importante, porque, querendo ou não, ela abre espaço para os povos ou populações que não têm acesso à universidade, querendo ou não. Se não fosse por essa questão, eu creio que muitos de nós não estaríamos em grandes universidades do Brasil, na verdade. Os vestibulares indígenas elas fazem parte de algumas faculdades e universidades do Brasil. A mais próxima da gente é o Fiscal, ela tem 12 anos de implementação do vestibular indígena já, ela está afirmada dentro da universidade e tudo mais, ela é um parâmetro que usamos sempre para poder nos afirmar na universidade. Mas em si, ela é uma luta histórica, na verdade, né? Nossos líderes, nossas lideranças do passado, como Davi Copenau, Ayrton Krenak, Álvaro Tucano e Cia, lutaram para que pudéssemos ter esse direito de fazer parte de uma universidade. Então, a gente tem que honrar e lutar para que aconteça isso, porque muitos deles não tiveram a chance de entrar na universidade. Esses programas de ação afirmativa fazem parte e estão nos botando dentro da universidade e temos que honrar para poder fazer parte dela, na verdade. Mostrar pelo que os nossas lideranças do passado lutaram, né? Porque, querendo ou não, eles lutaram muito para a gente poder estar dentro da universidade, então a gente tem que fazer valer a pena. Eu acho que é um pouco disso. João? Então, falando um pouquinho também o que o parente Naldo acabou de falar, né? O vestibular indígena da Unicamp, especificamente, ela surgiu a partir de 2016, né? Pelas reivindicações dos movimentos estudantis, movimento das lideranças indígenas. A partir daí surgiu, né? Também e também por causa das leis de cotas, né? Que já tem no Brasil, que já está garantido, né? Conforme Constituição Federal também, né? E assim, e também os avanços, né, que tem de inclusão social, né? E as conquistas no âmbito das políticas de ações afirmativas, né? Nos últimos anos, assim, quero destacar também assim no campo de acesso à educação superior por parte dos segmentos sociais, né? Historicamente excluídos, né? Como os povos indígenas, né? Mas a partir do momento da Constituição Federal
que permite que nos organizar a nossa própria forma de educar, né? No entanto, somente em 2012, né, que foi criado essa lei, né, que obriga as instituições de ensino superior, estadual, federais também, para reservarem vagas para os indígenas, né, para que possam estudar na rede pública, né, que é chamada Lei das Cotas, que, se não me engano, se não falha de memória, que é Lei 12.711. Nessa lei, que é fundamental para isso, né, também são beneficiados, né, não só o indígena, mas sim também os negros, pardos, né, entre outras etnias, né, que tem. De acordo com essa lei, né, o número de vagas são reservadas para os indígenas, né, que são proporcionais, né, à quantidade de pessoas. Por exemplo, na economia, aqui na Unicamp, são oferecidas 4 vagas, né, 2 integrais, 2 noturnas também, né, e mais ou menos isso, né, e também eu quero destacar um pouco também dos dados do IBGE, né, foi feito pelo um trabalho que eu fiz, última atividade que eu fiz do semestre, né, que foi, esse trabalho foi feito pelo IBGE em 2010, né, que a população brasileira ela soma mais ou menos 190 milhões, né, aproximado, de pessoas, né, desde um total mais de 817, né, aproximadamente, são indígenas, né, e também são representados especificamente no Rio Negro, são 23 povos, né, eu acho que no Brasil, total, são 305 diferentes etnias. É isso que eu quero colocar um pouquinho, contribuindo também à atividade que eu fiz recentemente aí. E lembrando também que com a abertura de vagas, mesmo tendo aberto as vagas, a universidade ela tem várias problemáticas ainda. Por exemplo, a abertura de vagas para indígena na Unicamp, ela se deu em alguns cursos, e nem todos eles se aderiram à abertura de vagas para indígenas, reserva de vaga para indígenas. E a gente está tentando lutar para que isso aconteça até ano que vem, na verdade, mas querendo ou não, as instituições estão se restringindo ao máximo a não ter indígenas nos cursos mais elitizados, como medicina, ciência da computação, as engenharias, etc. Só para deixar uma ressalva. Na verdade, tá tendo já, assim, essa política afirmativa na Unicamp, né? Última conversa que teve com o coletivo indígena, que a partir de 2021, os institutos e as faculdades que tem na Unicamp, segundo o coordenador da Conveste, afirma que serão obrigados em 2021 a aderir vestibular indígena, né, para que possam serem contemplados principalmente na medicina e em outras áreas que a universidade não aderiu ainda, né, já está em conversa com as lideranças indígenas, com o coletivo indígena também, com o coletivo acadêmico indígena daqui. Então, estamos aí também na luta, levando essa reivindicação, porque nas nossas aldeias, nas nossas comunidades, os mais procurados, assim, pela sociedade indígena, naquela região ali do norte, como eu havia começado a citar, né, na região do Cabeça do Cachorro, os mais procurados é enfermagem, medicina, porque é fundamental ali para a gente, né, porque a gente depende disso
e a gente também não acaba dominando essa língua, né, portuguesa, e os mais, assim, mais velhos da família. Então, tudo isso, eles incentivam os filhos, né, para poderem estudar, né, para poder se formar, para que possa voltar nas aldeias e contribuir com o conhecimento adquirido na universidade. Então, para deixar um recado para os parentes, né, que juventude que estão nos assistindo nesse momento, assim, recomendar, né, a todos, né, que estarem preparados, né, estudar mais um pouco para que possa, assim, ingressar na universidade, né, e que também é o nosso direito. É isso. Muito boa a fala de vocês, muito importante, né? Esse incentivo para os jovens, né? Que, querendo ou não, a universidade pública, assim, é um espaço para a gente, né? Que é da periferia, para a gente para os negros, para os indígenas, né? E hoje em dia ele é ocupado por uma minoria que não precisaria, né? Tá dentro de uma faculdade, uma universidade que não é paga, né? Uma universidade pública, né? E sei lá, infelizmente pelo desenho social, né, pela estrutura social, eles que têm mais acesso do que a gente, né, que somos as minorias, né, e inclusive para os indígenas, né. E eu acho muito importante essa fala de vocês de chamar, né, os jovens, né, indígenas para participar disso, né. Eu tenho uma pergunta, né, sobre depois que vocês ingressaram na universidade, na Unicamp, como é que é para vocês, né, indígenas, estarem dentro da Unicamp, né? Como é que é para vocês estarem fazendo os cursos? Como é que é para vocês estarem tendo contato com os professores, com o material acadêmico, né? Aproveitando a ponte, né, a gente tem um grande amigo, grande parceiro do coletivo, né, que é o Elívio Jecupé, Guarani, lá da aldeia Crucutu, né? Ele falou que quando ele fez, acho que ele fez jornalismo, se eu não me engano, né? Mas lá na década de 90, ele falou que ele ficou muito assustado quando ele entrou na universidade e começou a ver, falando dos indígenas, né? Os brancos falando de uma literatura indígena, né? É uma literatura que o branco escreveu sobre os indígenas, né? E aí ele começou um trabalho que ele tem até hoje, né? Da literatura nativa, né? Que é o indígena falando do próprio indígena, né? Que é um trabalho muito legal, aí fica de biografia para quem está assistindo aí, né? Olívio Jecupé, né? Que é um grande escritor guarani, né? Então, a pergunta é essa, né? Como é para vocês estarem dentro da universidade, lidando com toda essa sistematização acadêmica e também com esses materiais, essas biografias e tal? Bom, a romantização dos povos indígenas começou desde sempre, né? O sistema ocidental, ela sempre tende a marginalizar os povos indígenas dentro de qualquer instituição pública, privada e qualquer situação possível, na verdade. Porque, querendo ou não, eles falam que a gente está na margem da sociedade brasileira, ou seja, a gente não entra nem na estatística dos pobres ainda. A gente está na situação da marginalização ainda, na verdade. E a gente está tentando mudar isso, na verdade, né? Tentando quebrar os conceitos acadêmicos que tem nas universidades. Por exemplo, a gente tende a afirmar a filosofia indígena, a literatura indígena, a ciência indígena e entre outras coisas. A adaptação na universidade ela é bem difícil, na verdade, porque, querendo ou não, a gente sabe que o sistema de educação no Brasil ela é bem precária para as populações mais vulneráveis, não só para os indígenas, vamos dizer assim. E você se deparar com um sistema que ela está preparada para receber pessoas da elite brasileira que tem mais oportunidade de acesso à educação, que vem de melhores escolas públicas, melhores escolas privadas, e que, ou vamos dizer assim, que tem maior conteúdo e maior espaço para inserir dentro de uma escola, e depois elas entrarem na universidade, você se depara com ela, você fala assim, putz, esse espaço não foi feito para mim, ó. Não foi feito para mim dialogar, querendo ou não, eu vou ter que correr atrás aqui, um espaço que não foi meu, mas que agora eu vou ter que correr atrás, porque querendo ou não, você está no espaço onde muitas pessoas lutaram, né?
nessa parte do conteúdo acadêmico, muitas das vezes eu fico bem triste, na verdade, né? Querendo ou não, a literatura em si, ela marginaliza muito, como eu disse anteriormente, né? Por exemplo, o livro O Guarani, ela é totalmente romantizada, sobre um olhar romantizado para os povos indígenas. Então, isso me entristece muito. É um exemplo claro de uma literatura que não foi escrita por indígenas, né, na verdade. E tem muito isso mesmo, que é o branco tentando falar por indígena, né? E isso me preocupa bastante, porque, querendo ou não, a gente tem a voz, a gente tem o nosso conceito também, e estamos tentando nos afirmar dentro desse meio através de alguns conceitos, como eu disse, né? Afirmando através de literatura, filosofia indígena. Assim, quem sabe no futuro a gente possa ter uma voz totalmente nossa. Por exemplo, tem vários escritores indígenas que já trabalham com literatura indígena. Exemplo claro agora é o mestre, o doutor Daniel Munduruku, que trabalha com literatura indígena e é bastante conceituado no mundo acadêmico, vamos dizer assim, ou no mundo literário também, que fala bastante sobre a literatura indígena. Então, esses exemplos são bem claros que a gente está tentando se afirmar nesse meio, mesmo que não seja para nós, querendo ou não. Tem algumas matérias do curso que você fala assim, cara, não tem nenhum ponto que fala das teorias indígenas, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a nossa própria teoria, como eu sempre falo, né? A gente tem a nossa própria civilização indígena também, querendo no modo de civilização indígena. Então, a gente tem que afirmar isso nesse meio, porque, como você disse, né? Querendo ou não, ela foi preparada para as elites e essas elites marginalizam, porque, querendo ou não, elas falam assim, ó, nos livros são escritos por brancos, e quando o branco escreve, ele fala, o indígena é preguiçoso. Isso é reproduzido para todas as escolas, para todos os conceitos sociais possíveis, e acabam acreditando nisso, e nós vamos no pé ao contrário, porque, querendo ou não, a gente sabe que esses termos são políticos, né, para poder marginalizar e estarem de olho nas nossas terras indígenas, vamos dizer assim, terras que não foram demarcadas, terras que são demarcadas e querem como que é retroceder e desmarcar, vamos dizer assim, né, e a gente está trabalhando para, como eu disse, tentar ou lutar para que esses conceitos acabem e que a nossa voz seja ouvida na academia. É um trabalho nosso, dos indígenas que estão na academia, agora tentar mudar esse conceito com nossas próprias teorias, com a nossa própria pesquisas e tudo mais. O Davi Copenau e o Ayrton Krenak sempre falaram que no sistema acadêmico ocidental o que vale mais é o papel, né? Depois que o papel, por exemplo, depois que a gente tiver formado e o papel tiver concretizado e assinado que a gente faz parte agora de um sistema, a gente vai tentar para dizer assim, ó, essa teoria aqui não pertence mais a gente tem a nossa própria voz, esse modo de ver que a gente tem, sabe? E assim a gente vai tentando falar e lutar por nós, na verdade. Realmente, o que Naldo falou é fundamental, né? E a gente está por aqui também escrevendo também essa história, né, que tem, né, a nossa história, né, principalmente quando se trata de cultura, né, porque a partir do momento que a gente fala, porque também aqui no momento está, quero dizer assim que a gente está em outra realidade, só que para buscar esse conhecimento, para compartilhar esse conhecimento que a gente tem junto com a sociedade, digo assim, branca, e a gente está, assim, buscando essa alternativa de como contribuir, de como divulgar esse conhecimento, né? Seja conhecimento tradicional, conhecimento científico que tem. Então, é para isso que o coletivo indígena ele está com o objetivo de se estruturar justamente para cuidar deste assunto, né, de política afirmativa, na verdade. Justamente para cuidar dessa literatura que tem, que quando se fala de indígena, né, eu digo assim, tem muito conhecimento ali, são ricos de conhecimentos, seja em todas as partes, economia, medicina tradicional, entre outras coisas que tem. Então, assim, estando por aqui, sim, imaginava que
vai ter uma barreira, claro que tem, só que a gente precisa saber lidar com a realidade para que a gente possa mostrar que somos também uma parte da sociedade, né, que tem especificidade, que tem o conhecimento também. Então, acho que através das pesquisas, mais pesquisa, mais o trabalho de pesquisa, a gente vai poder contribuir esse conhecimento que a gente tem e dizer que também que somos parte disso, né, deste conhecimento. Falando um pouco da romantização e do preconceito, a gente sofre na pele, muitas das vezes é visível isso, não, vamos dizer assim, quando as pessoas romantizam os indígenas como um só, na verdade, né? Isso é reflexo da literatura, da história e das mídias sociais e da TV, vamos dizer assim, né? Que falam que o indígena, vamos dizer, que não existe 305 povos indígenas, não existe mais de 274 línguas indígenas no Brasil, e parece que o indígena virou apenas um elemento, assim, endeusado, romantizado, que anda pelado e que não sabe ler, não sabe escrever, não é civilizado, e que quando usa um celular não pode ser considerado indígena. E sendo que a gente está em pleno século XXI, acho que esses conceitos são muito atrasados, querendo ou não, para com os povos indígenas. Então, a luta na Unicamp é quebrar esses paradigmas para poder falar assim, ó, somos mais de 305 povos indígenas, temos mais de 274 línguas indígenas no Brasil, e na Unicamp mostrar a diversidade que tem na universidade, porque, querendo ou não, são vários povos indígenas na universidade, agora na Unicamp, e que a gente está se estruturando para poder se afirmar em vários âmbitos da política na universidade e fora da universidade, preparar acadêmicos indígenas para lutar por nós na política brasileira também, quem sabe, porque, querendo ou não, é lá no estado que as políticas são discutidas e são definidas lá, então a gente tem que ter voz e parceiros para poder trabalhar no âmbito nacional também, vamos dizer assim. E o preconceito, ele dentro da universidade, ele existe, eu já passei por vários, né, em onde perguntas inadequadas aparecem, a romantização aparece, parece que viver na cidade é melhor que não viver nas nossas regiões, e assim sucessivamente, mas também a gente tem algumas perguntas que são, vamos dizer assim, por curiosidade, mas que a gente pode sanar essas dúvidas, e tem perguntas e afirmações que são puramente preconceituosas, e às vezes a gente tem que tentar relevar e não tentar sair nas agressões físicas por aí, né? Tem que ter muita paciência para poder debater sobre esses assuntos na Unicamp, ou em Barão Geraldo, ou em Campinas, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, para eles, até a chegada dos indígenas, aí começou a ter indígena, mas a gente sabe que os indígenas em Campinas existiram há muito tempo e foram exterminados, e alguns resistem até agora ainda. Eu acho que isso também é um reflexo um pouco da colonização, né? Desde 500 anos, eles pegam os povos indígenas e colocam como uma coisa só, né? E isso também serve para massacrar a cultura, né? Para eles dominarem, né? E também levar essa ideia para os outros, né? As pessoas que não olham com mais cuidado acabam abraçando essa ideia, né? E eu acho super importante também essas ressalvas desses autores indígenas, né? O Munduruku, o Krenak, né? E tem outros tantos, né? Mais jovens, assim. Tem um amigo nosso também lá de Santa Catarina, o Carai Moreira Okenda, que ele fez um trabalho, acho que foi em 2014, 2013, sobre a cosmologia guarani, né? Como que os guaranis viam as estrelas, né? As constelações e tal. E era um trabalho baseado no pai dele, né? Que é o seu Alcindo, que é um Tiaramã muito, muito antigo, assim, tem mais de 100 anos, né? Uma enciclopédia viva, né? E o branco não dá o valor que tem essas histórias, né? Precisa alguém ir lá, entrar numa academia, fazer um trabalho científico e tal, para colocar esse conhecimento para as pessoas falar, não, ó, agora sim, né? Então, eu acho que são esses pontos que a gente tem que também questionar e quebrar, né?
E também temos outros, né? Também deixa aqui o espaço aberto, o João e Naldo, aqui do coletivo, para a gente publicar o trabalho de vocês, né? Porque além desses grandes, a gente também tem João Baniwá, tem o Naldo Yupiri, que são indígenas que estão aí fazendo o movimento de novo, né? De um espaço que vem vindo o Krenak, vem vindo o Munduruku, vem vindo todos esses, mas também vem vocês, né? E também agradecer, assim, né, como brasileiro, né, por vocês estarem aí dentro da universidade e estarem relembrando a gente dessas culturas, assim, falando pra gente que é importante, assim, né? Eu, como não indígena, agradeço vocês, né? Para os meus filhos vão poder, né? Ler trabalho de vocês, vão poder ver a história de vocês, assim. E é muito importante não só para os parentes mais novos, para os parentes mais velhos, para os indígenas, mas também para toda a sociedade brasileira, o movimento que vocês estão fazendo, né? E, bom, a gente vai chegando aqui aos finalmente, né? Ao fim. E eu quero deixar a palavra aberta aí para vocês, né? Para vocês se expressarem, para vocês falarem o que vocês quiserem, se tem algum ponto a mais que vocês acham importante falar, e o que vocês acharem importante falar. Então, a palavra está aberta aí, meus irmãos, para o que vocês acharem necessário. Naldo. Bom, finalizando aqui, né? Estamos finalizando. Agradeço pelo convite de fazer parte dessa programação maravilhosa que vocês estão organizando ali. Quem sabe no futuro, vamos dizer assim, é lógico que o futuro vai ser triste para nós, porque a gente vai se lembrar da pandemia, onde a gente perdeu nossos anciões, nossos pajés, nossos avós, nossas avós, e perdemos várias bibliografias importantíssimas para nós, né, que passavam um recado e que tinham o conceito formado nas suas bases, vamos dizer assim, na sua própria cultura. O recado que eu tenho para dar é que, para falar sobre a diversidade indígena, procure um indígena para ele poder falar da sua própria cultura, porque eu sou tucano, sou do povo tucano, e basicamente, eu sei o mínimo do povo tucano, não sei aprofundadamente, porque é muito complexo, vamos dizer assim. Eu não posso falar do povo Baniwa, porque daí já desconheço totalmente. Então, um pouco do que eu posso falar é sobre o povo tucano e sobre o que eu aprendo durante o dia a dia, na verdade, né? Então, para as pessoas ficarem cientes que existe mais de 305 povos indígenas, com mais de 274 línguas indígenas, segundo o IBGE 2010, né? E que isso faça parte das escolas brasileiras, vamos dizer assim, Covid indígenas para dar aula de como que é diversidade indígena, Covid indígena para dar palestra nas escolas para falar sobre diversidade indígena. Procurem literaturas indígenas, procurem livros como que é teóricos indígenas para poder falar sobre a diversidade indígena. E por final, divulgar um pouco da pesquisa que eu quero fazer no futuro, é sobre a inserção de línguas indígenas nas plataformas digitais, que é muito importante para afirmar línguas indígenas em todos os contextos possíveis. Querendo ou não, os estudos são muito negativos para com as línguas indígenas. Como vou ser linguista um dia, eu estou estudando para isso, as línguas indígenas no Brasil, elas correm bastante risco, na verdade, né? Os grandes estudiosos falam que elas têm basicamente de 20 a 10 anos de vida, né? A minha língua também é uma delas, a Baniwa também, várias outras línguas são que correm risco de morte, vamos dizer assim, no mundo. E com a morte da língua, morre-se a cultura, morre-se o conceito de vida e morre tudo o que vem atrás de uma cultura, na verdade, né? E temos que valorizar ao máximo isso e falar sobre a diversidade, né? O meu professor Angel, que é um professor da Unicamp, da qual eu tenho algumas conversas com ele de vez em quando, ele fala que uma cultura morre com a penúltima pessoa da cultura, porque a última pessoa não terá mais outra pessoa para dialogar, para conversar, entendeu? Então, ali se morre uma cultura, se não tiver outra pessoa para conversar, e morre uma cultura. Então, temos que valorizar ao máximo para não chegar à penúltima pessoa, porque aí a gente
com a inserção de línguas indígenas nas grandes plataformas digitais, a gente vai poder afirmar e falar que as nossas línguas também fazem parte. Como eu sempre digo, temos que dialogar com esse sistema, querendo ou não, porque esse sistema ocidental já está bastante implantado e a gente está engolindo as nossas culturas, e a gente tem que saber dialogar com ela, porque se a gente não souber dialogar, a gente perde para ela. Eu acho que é isso. Obrigado pelo espaço. Estamos aí na Unicamp, sempre conversando, dialogando e vendo o que a gente faz, né? Estamos abertos a convites também, o coletivo, tem eu, João Baniwa, tem outras pessoas ali que estão sempre dispostas a falar sobre diversidade e sobre academias indígenas da Unicamp. E sejam bem-vindos também, né? Estamos sempre convidados, vocês estão sempre convidados a virem ao Unicamp e conhecer o coletivo de acadêmicos indígenas, fazendo roda de conversas, palestras e entre outras coisas. Obrigado. Também eu gostaria de fazer uma consideração final a essa conversa, né, que a gente está tendo neste momento, né, dizer assim que depois de várias lutas, né, reivindicações ao governo federal, entre outras coisas, do movimento indígena que tem no Brasil, né, e especificamente no Rio Negro, assim, dizer que não foi fácil de chegar até aqui, né, sempre foram difíceis bastante, né, e também, assim, agradecer imensamente também o movimento indígena que está sempre ali à frente, diariamente lutando pelos direitos indígenas, né, seja pela educação, pela saúde, pela demarcação das terras, né, que é um dos assuntos, né, uma das pautas principais que são debatidos diariamente, né, nas nossas regiões, né. Então, para estar numa universidade assim, desse nível aqui, foi bastante assim, luta para chegar até aqui. Dizer assim que essa é uma conquista histórica das populações indígenas brasileiras, né, de entrar numa universidade para que a gente possa demonstrar também que somos também fazer parte e dizer também que somos parte disso e de que somos capazes de escrever nossa própria história, né, de compartilhar o conhecimento que tem, né, e muitas das vezes também as pessoas dizem, sociedade branca fala que não, os indígenas vêm tomar nosso lugar, não, estão aqui desde quando o Brasil foram descoberto e os indígenas já estavam aqui. Então apenas assim dizer que estamos aqui também para contribuir os nossos conhecimentos, né? E dizer assim que a universidade proporcionou estas vagas para a gente, então que as pessoas que querem saber das informações do que as pessoas de cada etnia têm, é só procurar e convidar o coletivo indígena, que o coletivo indígena da Unicamp é de várias etnias, de variedades de etnia, de línguas diferentes, né? Então, várias histórias também diferentes, com suas especificidades, né? Então, finalizando aqui que, assim, agradecer essa oportunidade que tem e a gente vai estar aqui para qualquer coisa e continuamos nessa luta também, que é bastante difícil, e a gente está reforçando um pouquinho assim sobre permanência, né, que é permanência estudantil, permanência na universidade indígena, permanência nas universidades públicas, falando em questão indígena,
ela é fundamental, né, porque precisa ter uma política específico, né, para isso, porque eu digo assim, porque os indígenas são de oriundos lugares diferentes, realidade diferente, especificidade diferente, é por isso que a gente vai estar sempre lutando junto com as nossas lideranças para que a gente possa ter essa formação específica que atenda a nossa especificidade. É por isso que é isso que eu quero dizer. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço a vocês, né? E falo que o coletivo aqui, Coletivo Cultura Viva, sempre vai estar aqui para o que vocês precisarem, sabe? Para divulgação, para apoio, a gente tem equipamento, dá para emprestar, sabe? A gente é um coletivo que quer, né, ter esse movimento, né, de apoiar os indígenas, é um interesse de todos os membros do coletivo. E eu aqui, representando o coletivo Cultura Viva, agradeço muito João, agradeço muito Naldo, né? E agradeço também o movimento de vocês dentro da universidade, né? E é isso, gente. A gente vai aqui finalizando, né? Esse é um evento apoiado pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, pelo Fomento à Cultura da Periferia. E é isso aí. Tamo junto. Festival Cultura Viva.